Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. E se você deseja receber os slides e os mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato comigo por esse WhatsApp. Eu envio para você toda semana gratuitamente. É tudo grátis mesmo, pode acreditar. E só te pedimos um favor. Então, divulgue esse trabalho para outras pessoas, passe o link desse vídeo, dê aí um gostei, um like, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Então você vai agora mesmo, vai lá, clica lá, já vai ajudar-nos a divulgar esse trabalho. Então, meu telefone, meu WhatsApp, DDD 99 e o telefone 991520454. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da editora Betel Adultos com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Abner Ferreira. Já estudamos na lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Na lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na lição 3, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. E hoje vamos estudar lição 8, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Lembrando sempre que a graça de Deus é próprio Jesus Cristo. Jesus se manifestou como homem aqui na terra, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isto aí é graça de Deus. É a obra salvífica que Jesus realizou. Então, quem crê em Jesus recebe a graça de Deus. Vamos ver aí os tópicos e subtópicos dessa lição. No tópico 1, o adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. Subtópico 1, reconhecendo o adultério. Subtópico 2, o adultério afronta o Criador. Subtópico 3, o sexo foi criado por Deus. Tópico 2, perdoador ou acusador. Subtópico 1, a malícia dos acusadores. Subtópico 2, Jesus ignora os acusadores. Subtópico 3, o advogado fiel. Tópico 3, Jesus nos ensina a perdoar. Subtópico 1, perdão, uma expressão de amor. Subtópico 2, perdoados e perdoando. Subtópico 3, compreendendo o perdão. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10, que diz: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então vamos ver aí a tentativa, dos escribas, fariseus, que tentavam pegar Jesus em alguma falha, Então eles levaram a mulher pega em adultério e eles citaram a lei, para Jesus. Ela deveria ser apedrejada, ou seja, deveria ser morta. Não levaram o outro, com quem ela adulterou, que deveria levar. Não levaram o marido dela, que deveria estar presente, e queriam pegar Jesus. Se Jesus a condena, ele mesmo diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, estaria se contradizendo, estaria assumindo o papel de juiz, estaria transgredindo também, porque os líderes deveriam conhecer o caso e julgar, e se ele a perdoasse logo, dissesse que não tinha problema, ele estava concordando com o pecado. Então Jesus começa a escrever na terra
Muita gente pode aí dizer que está escrevendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. O problema aí é que eles vão pensar que ele está escrevendo o pecado deles. Porque Jesus diz para eles, se alguém então não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Veja bem, eles agora, os mais velhos primeiros, porque tem mais experiência, começam a meditar, pensar, olhar para si próprios, o que já fizeram, e ficam com medo. Será que ele está escrevendo ali os nossos pecados? Se a gente disser, eu vou atirar a pedra, ele vai dizer, você fez isso, isso e isso. Então os mais velhos saíram, e aí depois os mais novos foram saindo, todos saíram. E ele então pergunta para a mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse então, não, senhor, saíram todos, não tem nenhum mais. E ele vai dizer para ela, se eles então não puderam te condenar, eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não está concordando com o pecado, mas está dizendo para ela, não peques mais, não faça mais isso. Você caiu num pecado terrível que poderia levar você à morte, mas eu estou lhe dando uma nova chance. Peça perdão, se arrependa, não pratique mais, porque Jesus quer levá-la à salvação. Veja que ela é uma pessoa que não é convertida. Não vá pensar que você que é convertido, que você pode viver no pecado, aí vai na Santa Ceia, pede perdão, aí ceia, depois volta para casa, continua no adultério, aí depois no dia da ceia você vem e pede perdão. Não, isso não existe, tá? O crente não pode viver na prática do pecado. E lembre-se que a qualquer momento Jesus pode chegar para nos buscar no arrebatamento. Se você é pego na prática do pecado, você fica. Então o crente não é para viver pecando. Então Jesus está tratando ali com uma pessoa que não é convertida. A maioria das pessoas hoje na igreja que adulteram foram pegas no adultério sem se arrependerem. Não é porque adulteraram, foram lá e pediram perdão. Não. Estavam no adultério, alguém viu, contou para outro, acabou chegando na igreja. E aí, de repente, é chamado, ou é chamada, e aí vai dizer que se arrependeu, pede perdão, mas depois continua a mesma prática. Então, isso aí é perigosíssimo, porque se Jesus voltar, você fica. E se você tomar Santa Ceia estando nessa situação, você pode até morrer por causa disso. Verdade aplicada. Perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo é uma das marcas do verdadeiro cristão. Então existe aí uma condição, Jesus, quando fala sobre o perdão, ele diz que é condicional. Se você perdoar a quem ofende você, Deus também te perdoa. Agora, se você não perdoar quem te ofende, Deus também não te perdoa. Então veja que todo crente, quando ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, recebeu o perdão de todos os seus pecados, se torna filho de Deus, o Espírito Santo vem morar nesse crente. Agora, não quer dizer que ele pode continuar no pecado a vida toda. Não, ele tem que mudar, é uma nova vida, ele é uma nova criatura. O pecado, a semente do pecado que veio de Adão estava nessa pessoa e ela pecava instintivamente. Ou seja, é um instinto. A semente do pecado estava lá dentro. Agora, quando aceitamos a Jesus, quando ouvimos o Evangelho, cremos, nós agora recebemos o Espírito Santo. A semente agora é a palavra de Deus, não é mais a semente que veio de Adão. Então nós não pecamos mais instintivamente. Veja bem, agora não tem mais a semente do pecado para instigar. Agora é o quê? É a concupiscência, é o desejo da própria pessoa de pecar. Então veja só, é muito sério isso. Nós não podemos viver na prática do pecado. Temos que tomar cuidado, lutarmos contra o pecado. Agora a palavra de Deus diz, mas e se eu pecar? Aí então nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que perdoa nossos pecados.
desde que nos arrependamos e deixemos o pecado e vamos lutar para não pecar mais. Então, quanto ao tratamento com o descrente, sempre vamos dizer para ele, orar por ele, olha, Deus está te perdoando, deixe esse pecado, se converta a Jesus Cristo, se arrependa. Agora, o crente, então ele vai ter que sofrer uma disciplina, né, da igreja. Ele pecou contra Deus, mas também pecou contra a igreja. Então vai ter que receber uma disciplina, porque isso é levado a público, né? Então todos deverão saber que essa pessoa se arrependeu, pediu perdão perante a igreja perdoa, que é dever de perdoar, né? Mas essa pessoa não vai ficar livre de uma disciplina, de uma correção por parte da igreja. Veja no caso lá de Corinto, né, que Paulo falou, será possível que vocês não tem ninguém aí para fazer alguma coisa com essa pessoa que está aí, tendo um caso com a mulher do pai dele? Ele exigiu que aquela pessoa fosse disciplinada pela igreja. E ele ainda disse, vocês são espirituais, então provem que são. Disciplina essa pessoa. Então o pecado dentro da igreja não pode, não deve ser tolerado. E o objetivo sempre da disciplina, da correção, é recuperar a pessoa que estava em pecado. Não é afastá-la, não é destruí-la, não é dar mais a oportunidade dela ser salva, nada disso. É o amor que faz com que a pessoa, então, seja levada ao arrependimento, que ela sinta que fez uma coisa terrível, que está vivendo em pecado. Aí ela vai se arrepender, voltar para a igreja, voltar à comunhão com todos. Textos de referência. João capítulo 8, versículos de 4 a 11. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos estudar mais detalhadamente, então, dentro da lição sobre este fato. A introdução da lição diz, hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação, não para a condenação. João 3,17. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados e, assim, não há condenação para os que vivem unidos a Ele. Romanos 8,1, 2 Coríntios 5,21. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para nos salvar. O objetivo é esse. O próprio nome Jesus significa Salvador. O anjo, quando veio Maria, disse para colocar o nome de Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Foi isso que foi dito. Então, ele veio para salvar. Ele mesmo disse que veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, ou seja, estavam no pecado. Então, veja, este é o objetivo, salvação. E tudo deve ser feito para salvação. A igreja, a pregação do evangelho, tudo deve levar a este caminho, salvação. Lembrando sempre que existe pecado daquele que ainda não é convertido, pecado daquele que é convertido. Então sempre nós vamos levar a oportunidade de perdão, de misericórdia de Deus, de amor de Deus aos pecadores, para que eles sintam o desejo de arrependimento, de transformação de vida, de entrega a Deus. E ao crente levar sempre aí a luz, né, para que eles vejam que não podem viver na prática do pecado. Precisam de correção e a igreja vai aplicar essa correção. No caso do descrente,
Ao abrir o coração para Deus, o Espírito Santo vai entrar em operação para convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, para que ele imediatamente se arrependa, né, peça perdão a Deus, comece uma vida nova com Deus. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, ao crente, então ele deve ser levado a reconhecer que está em pecado, e isso ofende a Deus, ofende a toda a igreja, e precisa desse pecado ser levado a conhecimento de todos e haja um arrependimento diante de todos. Também haverá o quê? Uma correção, né? Então, provavelmente, né, cada um aí adota uma coisa, mas pelo menos ser impedido de cear, não vamos dizer aí, um ano inteiro, não sei o quê, não, pelo menos uma santa ceia para ele sentir que realmente o pecado é grave e não deve permanecer no pecado. Eu sou totalmente contra esse negócio de, vai ficar aí um ano sem poder cear, não sei o quê. Nós temos perdido muitas almas assim, pessoas que se entristeceram, né, mas acabaram voltando ao pecado, na prática do pecado, e acabaram deixando a igreja. Então nós perdemos a alma dessa pessoa. Não podemos também ser assim, exagerar nesse castigo, nessa repreensão. Pode ver que o apóstolo Paulo, né, falou sobre aquele homem que havia cometido incesto, mas logo em seguida ele vem trazendo oportunidade de perdão e restauração a essa pessoa. O objetivo da correção, da aplicação, né, da correção, sempre é a salvação da pessoa. Então a pessoa deve saber que está em Cristo, e em Cristo não existe condenação. Por isso é necessário o arrependimento sincero. E arrependimento quer dizer mudança de rumo, ou seja, não vai praticar, não vai estar mais na prática desse pecado. Tópico 1. O adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Hebreus 13:4. Portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus. Provérbios 6:32. No Antigo Testamento, se um homem dormisse com a esposa de outro homem, ambos deveriam morrer para expurgar o mal de Israel. Deuteronômio 22:22. Ainda hoje, quem comete adultério peca diante dos homens e de Deus. Veja, o adultério é seríssimo, pode destruir tanto a vida de um quanto a vida do outro e a família de um e de outro. Veja bem, pode causar males terríveis à igreja e destruir duas famílias que estão envolvidas aí. No grego, missia significa mulher infiel. Como a aliança íntima de Deus com o povo de Israel era comparada a um casamento, aquele que caía em idolatria era como se cometesse adultério ou prostituição. Então, figurativamente, equivale a ser infiel a Deus, sujo, apóstata. Já a prostituição, pornia, no grego, já é o sexo de uma pessoa solteira com outra solteira. É diferente. E pode acontecer de um solteiro com a pessoa casada. Então, o solteiro está na prostituição, a casada está em adultério. Devemos tomar cuidado com essas duas palavras, porque Jesus usou essas duas palavras. Então, tomemos cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E Jesus citou a lei, né, sobre o divórcio, dizendo, se referindo ao que estava na lei. Que uma mulher, ao se casar, o marido descobria que ela não era mais virgem, ele poderia lhe dar carta de divórcio. Só existe essa possibilidade e Jesus falou sobre isso. Então Jesus disse sobre alguém que estava na prostituição, porque era solteira, né? Estava vivendo em prostituição, porque quando casou não era mais virgem. Então essa pessoa, o marido, a rejeitava porque não era mais virgem, então dava-lhe uma carta de divórcio. Porque ela poderia ser levada à morte, apedrejada, porque não era mais virgem. Israel, Deus não aceitava isso. Aí o marido, porque a amava, não queria ficar casado com ela, então lhe dava uma carta de divórcio. Veja que a palavra de Deus diz que se uma pessoa
adulterar com a mulher do outro, os dois devem morrer. Então é o caso de um homem casado com uma mulher casada. Então, a mulher casada vai ter um caso extraconjugal com outro homem que é casado. Os dois devem morrer. O apóstolo Paulo diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Jesus adverte: se uma mulher deixar o seu marido e casar com outro, ela está cometendo adultério. E se o seu marido a deixar por causa disso e ela casar com outro, os dois estarão em adultério. E uma mulher só pode casar com outro quando o seu marido morrer. Fora disso, é adultério. Tópico 1, subtópico 1. Reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, 2009, página 1184, é uma relação sexual ilegal. É incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus e, como viola o objetivo original de Deus no casamento, está sob o julgamento de Deus. João nos diz que o mestre estava ensinando no templo quando foi abordado pelos escribas e fariseus que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. João 8, 2 e 4. Então, sempre quando uma pessoa é casada e tem ato sexual com outra pessoa fora do casamento, então é adultério. E quem criou o casamento é Deus. E a Bíblia diz o quê? Que Deus uniu, não o separe o homem. Em Hebreus 13, 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. O adultério é um dos pecados mais graves que uma pessoa pode cometer. Veja, pecado não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Agora, o pecado de adultério, esse pecado atinge muita gente. Pode atingir uma igreja inteira, atrapalhar a obra de Deus completamente. Eu já fui pregar num lugar uma vez que eu pensei assim que iam aceitar Jesus umas 50 pessoas, que é normal. Uma cruzada evangelística no meio da rua, aceitaram Jesus umas 50 pessoas, é normal. Mas aceitaram Jesus apenas 5 pessoas. E eu fiquei preocupado, o que está acontecendo? No outro dia eu fui saber um caso de adultério que estava acontecendo com o pastor da igreja. Então, aqueles que sabiam, na hora que você faz o convite, evidentemente não querem pertencer àquela igreja. Veja só, um caso de adultério pode impedir pessoas de se converterem. Já pensou? Você ser culpado de várias pessoas não serem salvas? Outra coisa, a pessoa que cometeu adultério estará automaticamente como inimiga agora da família do seu esposo. Veja só, haverá aí falta de perdão, haverá aí discussões, brigas, os filhos vão sofrer muito por causa disso, haverá separação. Veja bem, poderá então 2 famílias, né? Porque a família daquela que adulterou vai defendê-la. É a família daquele que sofreu por causa do adultério, vai também defender a pessoa. Então, olha aí, serão 2 famílias inimigas uma da outra agora. Os filhos ficaram naquele negócio, pai, mãe, naquela divisão, um falando mal do outro com os filhos. Veja só, haverá destruição de 2 famílias e até uma igreja inteira poderá ser prejudicada, principalmente porque vão se formar aí 2 grupos, né? Os que defendem, outros que condenam. Veja só, é um caso gravíssimo, é um pecado gravíssimo e que se deve tomar muito cuidado com isso. Na Bíblia nós temos, né, exemplo, por exemplo, de Davi, né? Caso de adultério, uma criança morreu por causa disso, pessoas, né, morreram por causa disso, a família de Davi foi destruída por causa disso. E veja que no Antigo Testamento era um caso passível de morte.
Veja bem, os dois morriam. Tanto a mulher que adulterou, quanto aquele que adulterou com ela. Tem um caso gravíssimo e que sofria a condenação da morte. Então, hoje o que acontece? Existe a morte espiritual. A pessoa não morreu fisicamente, mas está morta espiritualmente. Está afastada de Deus. Tome cuidado. Tópico 1, subtópico 2. O adultério afronta o Criador. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. 1 Coríntios 6,19. O apóstolo é claro e oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo o ato condenável tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Êxodo 20,14, Deuteronômio 5,18, Romanos 13,9, Gálatas 5,19. Para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5,28. Então, para o ensino bíblico do Novo Testamento, quando a pessoa se une a outra pessoa não sendo casados, ali existe o quê? Um demônio, uma ação direta de demônios. É como se você estivesse tendo um ato sexual com um demônio. O apóstolo Paulo diz que você pode pegar os membros de Cristo e unir a Satanás. Você é templo, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Como é que você vai se unir com a morada do diabo? Então, quando você comete o adultério, você está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo, morada do Espírito Santo, pecando contra Deus, pecando contra a igreja, pecando contra o seu cônjuge. E o mesmo caso também envolve a prostituição. Veja, homem com homem, mulher com mulher, mesma coisa. Pecado gravíssimo, está pecando contra o próprio corpo, pecando contra Deus, pecando contra a criação de Deus. Deus criou macho e fêmea. E em Romanos capítulo 1 você vai ver que a pessoa que está nessa prática pode receber em si mesmo uma recompensa devido a esse pecado. Muitas vezes o quê? A AIDS, por exemplo, ou outros tipos de doenças que são consequências desse ato sexual que não é permitido por Deus. Veja o que diz em Romanos 1, 27 em diante. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Veja bem, sabendo que são dignos de morte aqueles que praticam isso. E tem gente que às vezes até não pratica, mas concorda com quem pratica. Está cometendo o mesmo pecado. Tópico 1, subtópico 3. O sexo foi criado por Deus. O plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar aos cônjuges estabilidade física e emocional. Eclesiastes 4, 9 a 12. Quando os escribas e fariseus levaram a mulher pega em adultério a Jesus, eles justificaram aquela ação com um dos mandamentos da lei de Moisés: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Deuteronômio 22, 22. Quando Deus instituiu o casamento, ele assegura o relacionamento sexual entre o casal. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24.
Então vejo que a união aí é heterossexual, é um homem e uma mulher, que está escrito na palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea. Veja que uma das principais funções do casamento é o quê? A procriação. Não existe procriação entre homem e homem e mulher. Tem que haver união sexual entre um homem e uma mulher. Então o casamento é heterossexual. Também é monogâmico, é uma mulher e um homem. E também até que a morte os separe. O casamento é indissolúvel. Veja que Deus diz: eu fui testemunha entre você e sua esposa. Eu estava no casamento, estava presente no casamento. O casamento primeiro é um compromisso com Deus, depois um compromisso entre os dois que estão se casando. Então o casamento é feito para ter estabilidade, tanto física quanto emocional. São duas pessoas de sexo diferente que estão se unindo e os dois têm agora um relacionamento que é muito importante diante de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que quis assim, e Deus vai estar presente todo o tempo ali. Então na lei está escrito: não adulterarás, e no Novo Testamento, por todo lado, está dizendo: não adulterarás. Diz que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Ninguém que vive em prostituição também entrará no reino de Deus. E ainda diz: nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 6,10. Vamos ver aí. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tópico 2. Perdoador ou acusador? O Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. João 8,3. Infelizmente, Satanás continua usando esse mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Romanos 16:17. Então, os escribas e fariseus, grupos dentro da religião judaica, foram até Jesus tentando pegá-lo em alguma coisa para o incriminar. E como levaram uma mulher pega em adultério, queriam que Jesus a condenasse. Disseram logo: a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Então, a igreja, a liderança deve se reunir nesses casos, analisar tudo direitinho, levar as pessoas ao arrependimento e levá-las também a Deus, sempre com a intenção de recuperar essas pessoas, para que se arrependam e voltem à comunhão com Deus, voltem à comunhão com a igreja. Tópico 2, subtópico 1. A malícia dos acusadores. Os escribas e fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em adultério ao templo onde Jesus ensinava. João 8, 2-4. Aqueles homens questionaram o mestre sobre o que deveria ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa a morte por apedrejamento nesses casos. João 8,5. Obviamente, existia maldade na pergunta, pois a lei estabelecia que não apenas a mulher deveria ser morta, mas também o homem. Levítico 20:10. Queriam pressionar Jesus diante do povo que ali estava. Se ele concordasse com o apedrejamento, poderia ser acusado de ir contra as autoridades romanas ao aplicar a punição com morte sem considerar o processo romano. Caso perdoasse a mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, João 8,5. Isto é, a mesma lei que afirmava ter vindo para cumprir, não para destruir, Mateus 5,17. Então veja que Jesus estava ensinando, de repente colocaram ali no meio uma mulher pega em adultério. Eram pessoas, então, que se julgavam santas demais, que se auto-justificavam, pessoas religiosas, e que essas pessoas religiosas sempre são extremistas, Elas querem sempre condenar as outras pessoas, como se elas não errassem. É a falsa santidade, que Jesus chamou-os de sepulcros caiados, Por fora limpinhos, mas por dentro sujos. Quando as pessoas são muito exigentes, na santidade dos outros, é porque lá dentro ele é sujo também. Então eles exigiram de Jesus
um julgamento, uma decisão no que fazer. E já sugestionaram, né? A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Só que a lei diz que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. Já a lei romana dizia que para haver morte deveria haver primeiro um julgamento. A lei romana não permitia, né, que matasse uma pessoa, embora eles mataram Estevão, né, apedrejado. Veja bem, o fato é que Jesus sempre dizia que veio buscar e chamar aqueles que se haviam perdido, veio chamar pecadores ao arrependimento, falava sempre do amor de Deus para com todos, em várias ocasiões perdoou pecados. Então ele estaria indo contra os seus próprios ensinos. Agora, se ele absolvesse logo a mulher, se ele desse logo perdão, sem ela ser levada a um arrependimento, então eles estariam dizendo que ele era conivente com o pecado, concordava com o pecado e automaticamente era contra a lei de Moisés. Ele havia dito que veio cumprir a lei e não destruir a lei. E João disse bem claro que eles fizeram isso tentando Jesus para terem do que o acusar. Nós vamos ver que Jesus calmamente, como se não tivesse ninguém à sua volta, vai começar então a escrever ali na terra com o dedo. Tópico 2, subtópico 2, Jesus ignora os acusadores. Jesus sabia que, se tomasse alguma posição, isso poderia prejudicar seu ministério terreno. Então, de maneira inteligente, para que nem fosse acusado por seus inimigos perante Roma, nem perante os sacerdotes, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. No livro do Apocalipse, João mostra que Satanás se ocupa com a prática de acusar os discípulos de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. Então Jesus, escrevendo no chão, né, na terra, com o dedo, enquanto aqueles acusadores estavam ali, a mulher, na expectativa do juízo que seria dado a ela, ela sabia que estava em pecado, sabia que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, os acusadores já prontos para acusarem Jesus, quem sabe até apedrejá-lo. Então houve uma grande expectativa. Tiveram que insistir com Jesus para ele dar uma resposta. E Jesus fez o mesmo que fez quando aqueles religiosos levaram a ele aquela questão do tributo. Devemos pagar imposto ou não? Né? Jesus não disse nem sim nem não. Me dá uma moeda e disse: de quem é esse rosto que está aqui? Ah, é de César. Jesus disse: então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então veja que novamente eles estão tentando pegá-lo em alguma resposta errada para o acusarem, para ter até como matá-lo. Nós sabemos que o diabo é acusador, sempre está acusando as pessoas, querendo condenar as pessoas, né? Ele veio matar, roubar e destruir. Então ele instigava aquelas pessoas. Mas Jesus então vai dizer: aquele que dentre vós é sem pecado, então atire a primeira pedra. Então veja que a resposta de Jesus causou um impacto terrível. Começou os mais velhos, né, a receber esse impacto, e depois os mais novos começaram a pensar. Chegaram à conclusão de que todos mereciam ser apedrejados. Então foram saindo um por um. Tópico 2, subtópico 3, o advogado fiel. Quando os acusadores chegaram com o problema a ser resolvido, Jesus os ignorou. Ele se inclinou e escrevia com o dedo na terra. João 8:6. Segundo João, eles interrogaram o mestre com insistência sobre o que fazer com aquela adúltera. Podemos imaginar o pânico daquela mulher diante dos seus acusadores. Mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. João 8:7. Isso nos faz ver que, embora tenhamos um acusador, Apocalipse 12:10, o nosso advogado de defesa não perde nenhuma causa. 1 de João 2:1. Então veja que quando eles chegaram, Jesus os ignorou, começou a escrever no chão,
Eles insistiram. Nós podemos imaginar o que Jesus escrevia no chão. Pode ser que Jesus estava escrevendo o pecado deles, ou pode ser que estivesse escrevendo os pecados da mulher. Quem pode apagar? O próprio Jesus. Então, ele poderia, a partir do momento que todos saíram, ele apagava o que tinha escrito. Pronto. Deus perdoa. Ele poderia exercer, então, esse perdão desta maneira. E ele vai dizer para ela, não peques mais. Então, ela estava arrependida porque esteve à beira de ser apedrejada. Os acusadores saíram, mas aquele que podia acusá-la e apedrejá-la estava presente. Ele nunca cometeu pecado nenhum. Então, ela está escapando da morte. Ela está recebendo uma nova oportunidade de viver agora dignamente, sem voltar a cometer aquele pecado. Não havia advogado melhor. Levaram-na ao advogado perfeito, que não perde nenhuma causa. O acusador Satanás estava ali, mas o advogado, que é Deus mesmo, estava presente. Defendeu e perdoou. Retirou a sentença. Tópico 3. Jesus nos ensina a perdoar. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Além disso, ele orientou a mulher a não mais pecar. João 8,11. Isso nos mostra a relevância do perdão no processo do discipulado. Mateus 6, 14 e 15. Então veja que é condicional, né? A Bíblia diz, se nós perdoamos, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, também não somos perdoados. Então nós devemos sempre levar a pessoa ao arrependimento para que haja o perdão nosso, perdão de Deus, né? E a pessoa seja restaurada à comunhão com Deus. No caso da pessoa descrente, então nós vamos sempre oferecer o perdão de Deus, desde que a pessoa se arrependa e se converta. Decida não continuar no pecado. Então o pecado é condicional no caso nosso, então, de crentes, né? Se alguém pede perdão, nós temos obrigação, dever de perdoarmos. E se alguém não pede perdão, mesmo assim, nós perdoamos. Porque somos perdoados por Deus por coisas muito piores do que aquelas que as pessoas nos fazem. Por que nós temos o dever de perdoar? Porque, na maioria das vezes, nós somos perdoados por Deus por coisas muito piores do que aquelas que as pessoas nos fazem. Tópico 3, subtópico 1. Perdão, uma expressão de amor. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre o valor do perdão do Filho de Deus. João 8,11. Quando os acusadores foram embora, Jesus perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8,11. A mulher, ainda insegura pelo risco de morte, respondeu, ninguém, Senhor. João 8,12. Essa passagem mostra o perdão do Senhor aos aflitos e sem descumprir a lei. Jesus deixa claro que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas uma demonstração de amor pelo próximo. Então nós vemos a atitude daqueles que estavam ali para condenar aquela mulher, que na verdade queriam condenar Jesus, né? E com a pergunta que Jesus fez, com a resposta que Jesus deu a eles, né, ficaram envergonhados de tentarem pegá-lo de surpresa e também se sentiram eles próprios condenados. Então foram se retirando um a um, começando os mais velhos até os mais novos, né, porque os mais velhos tinham maior consciência das coisas, saíram logo primeiro. Depois os outros foram percebendo que eles mesmos estavam em condenação, mereciam ser apedrejados também. Então foram saindo. Quando ficou só Jesus e a mulher, então Jesus perguntou para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja só, não ficou nenhum daqueles acusadores ali. Olha, os discípulos estavam ali, o povo estava ali vendo isso. Viu que os acusadores todos foram embora. Veja que a mulher trata Jesus como Senhor. Veja só, ela reconheceu que aquele que estava ali poderia condená-la se quisesse. Ele não tinha pecado. E ainda o medo de morrer estava presente nela. Mas a resposta de Jesus agora vai dizer
nem eu também te condeno. Agora vá e não peque mais. Então aquela mulher teria a chance, então, de se converter, de mudar de vida, mudar de atitude, deixar definitivamente o pecado. Tópico 3, subtópico 2, perdoados e perdoando. Na passagem descrita no Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão, João 8,11. Ali Jesus estava rodeado de escribas e fariseus, sem nenhuma compaixão por aquela mulher. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. Efésios 4,32. Então veja que ali estava quem podia perdoar. Jesus pode perdoar pecados. E ele vai oferecer uma chance a essa mulher de uma nova vida. Sempre o objetivo é levar a pessoa ao arrependimento e ao deixar a prática desse pecado. Uma restauração completa. O perdão aproxima a pessoa de Deus. Lembrando sempre que na igreja é diferente. Nós estamos falando de uma pessoa que não era convertida. Jesus quer levá-la ao arrependimento, à mudança de vida e à conversão. Na igreja, o pecado deve ser corrigido, combatido. E quando há arrependimento, então todos vão perdoar, né? Vão abraçar essa pessoa, vão colocá-la novamente em comunhão com todos, com a igreja toda. E Deus é o primeiro sempre a perdoar. Deus está sempre disposto a perdoar. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí por estar vivendo em pecado, não fala mais em línguas, está entristecido, sempre com a acusação presente. Às vezes a pessoa tem até um dom do Espírito Santo que não está mais em funcionamento, para de funcionar o dom quando a pessoa está em pecado. Aí o que acontece? Quando a pessoa se arrepende diante da igreja e pede perdão, na mesma hora, pode reparar, na mesma hora, a pessoa já está falando em línguas novamente e o dom do Espírito Santo volta a funcionar normalmente. É uma coisa impressionante, porque Deus é perdoador. Muitas vezes até o povo não perdoa a pessoa, mas Deus perdoa imediatamente. Deus sempre está disposto a perdoar. Sempre o objetivo de Deus é restaurar a pessoa. Tópico 3, subtópico 3. Compreendendo o perdão. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio condenar, e sim salvar os pecadores. João 3,17. Na Bíblia, vemos que os mais culpados são também os maiores acusadores. 1 livro de Reis 3, 22 a 26. Não é justo julgar os outros estando em pecado. João 8,7. Como na história da mulher adúltera. O Filho de Deus tirou a máscara de falsidade dos escribas e fariseus. João 8,9. Com isso aprendemos que devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que recebemos do Pai. Veja, o perdão, ele está sempre presente em nossa vida. Por exemplo, na vida de um casal, quantas vezes um perdoa o outro? A vida inteira. Talvez dê aí milhões de vezes, não é? O relacionamento entre filhos e pais, né? Quantas vezes foi necessário o perdão? E na igreja, nós vamos ver que sempre existe a possibilidade de alguém estar em pecado e sempre deve haver a possibilidade de nós perdoarmos. Então a pessoa deve se arrepender, deixar o pecado. Todos vão conceder o perdão. No caso da pessoa descrente, sempre há uma oferta de perdão, de misericórdia, de amor de Deus, para que a pessoa se converta. Então não existe cristianismo sem perdão. Então aqueles que gostam muito, exigem muito a acusação, condenação das pessoas, muitas vezes essas pessoas são os mais pecadores. São aqueles que vivem mais no erro, né? Então devemos tomar cuidado com isso. Não vamos fazer o trabalho, né, de Satanás, do diabo, de ser acusador. Vamos sempre levar o perdão, a misericórdia, a oportunidade da pessoa se arrepender. Estamos sempre dispostos a demonstrar o amor de Deus. Lembrando, então, para o descrente, eles devem ser convencidos de que estão vivendo em pecado quando confrontados com a palavra de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus e as pessoas vão perceber que devem mudar de vida, devem se arrepender da vida que estão levando
e se entregar a Deus para viver uma vida santa. No caso dos crentes, sempre devemos, então, levar essa pessoa ao arrependimento, né, através da disciplina que a igreja aplica, para que essa pessoa seja restaurada. Sempre a oportunidade de perdão deve estar presente. Conclusão. Nesta lição aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus que nos conduzem ao arrependimento. Romanos 2,4. Mas também sobre viver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor com os quais fomos abençoados. Então, sempre lembrando, nós fomos perdoados. Nós fizemos, muitas vezes, coisas até piores, né, do que aqueles que estão vivendo em pecado e que nós insistimos em não perdoar. Veja só. E a palavra de Deus diz, se nós perdoamos, nós também somos perdoados. Agora, se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Então, devemos sempre buscar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sempre oferecer perdão às pessoas, sempre falando com elas que existe a possibilidade, então, do perdão, desde que haja arrependimento. Não existe pecado que condene definitivamente as pessoas, porque todo pecado que for arrependido é perdoado. Só não existe perdão quando não há arrependimento. E o arrependimento sempre implica em deixar o pecado. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz, levando tudo isso sobre ele, e ressuscitou. Morreu ali, mas ele ressuscitou, está vivo. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus, se entrega a Deus agora. Peça perdão pelos seus pecados, Ele vai te perdoar totalmente agora. Comece uma vida nova com Deus. Você vai receber agora o Espírito Santo que vai morar em você. A semente de Adão, a semente do pecado vai sair. E agora a semente de Deus, a palavra de Deus é que vai ficar. A graça, a cruz de força, a ramanasse. É Jesus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele nos salvou, morrendo por nós na cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Creia, receba o perdão agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora. Ah, Senhor, recebe-os por filhos agora. Perdoa todos os seus pecados. Concede-lhes o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Toca, Senhor, essas vidas. Oh, Pai, em nome de Jesus te pedimos por aqueles que estão doentes, estão enfermos. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Agora toca neles, em nome de Jesus. Solta todo o mal, toda doença, toda enfermidade. Sai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lembrando aí, dê aí um like, um gostei. Vai lá agora e faça isso. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Só te pedimos um favor, então não se esqueça de dar esse like aí agora e de se inscrever, tá? Tudo é gratuito. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, então entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, 99991520454. Diga seu nome, diga a cidade onde você mora e coloca lá a revista Betel, tá? Assim eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Você que mora aí em Santa Bárbara do Oeste, a paz do Senhor para todos vocês que moram aí, Santa Bárbara do Oeste, Americana, as cidades aí perto, nós estamos convidando você para o 2º simpósio da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus Emanuel. Fica lá na Avenida Vereador Francisco Cruz, 1415. Começa o simpósio na sexta-feira, dia 29, às 19 horas. Eu estarei lá no sábado, dia 30/8, às 19 horas. E termina no domingo, 31/8. Pastor presidente Angel Miguel,
Direção do trabalho aí do pastor Luciano, do presbítero Luiz Fernando, do diácono Márcio, evangelista Ricardo. Não deixe de estar presente ali, nós vamos falar alguma coisa sobre Apocalipse, né? E também vamos orar para que você seja curado. Então, não falte, eu estarei ali dia 30/8, às 19 horas, Assembleia de Deus Emanuel, segundo simpósio de Escola Bíblica Dominical. Dia 26 até o dia 28/9 estaremos pregando em Guarulhos, São Paulo. E lá no setor 19, pastor setorial, pastor José Wellington Costa Júnior, né? Pastor da congregação Clóvis Alexandre. E lá no Jardim São Manuel. Então, do dia 26 a dia 28, estaremos ali na Semana Missionária. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado ainda, estou desempregado há quase 9 anos. Então, se você deseja nos ajudar, enviando R$5, R$10, alguma coisa para nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, tem Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. O meu Pix você vê aí, que é o meu CPF, 331-957-81620. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor.